Todo mês de outubro a Netflix faz grandes lançamentos no que diz respeito ao gênero do terror e do suspense. Lógico, para aproveitar todo o esquema do Halloween, né, porque gera um buzz. Agora a Netflix colocou no seu catálogo uma série russa chamada Cidade dos Mortos, que é uma série que é bem pertinente para o momento. Para você ter uma ideia, só veja um pouquinho da sinopse. É um momento em que a cidade de Moscou foi totalmente devastada por um vírus estrangeiro que ninguém conseguiu achar uma cura para ele. Então, olha só. E quando acontece esse vírus, né, matando toda a população, os humanos que sobram acabam sendo levados para uma situação extrema. E o que não ajuda é o governo local que começa a espalhar fake news dizendo que está tudo bem, não está acontecendo nada. Era um pouco. Pois é. Eu já vi isso. Onde será que eu já vi isso? Nossa. Pô, que coisa doida, né? A gente vai falar sobre esta série Cidade dos Mortos aqui no canal 5 Tons. Se você quiser saber mais sobre ela, fique com a gente. E pra você ter uma ideia, agora que a gente tá falando sobre isso, parecendo que é um live action, piora porque essa série ela é baseada num livro de 2011. Profecias? Nostradamus, talvez? Não sei. Marcha Sensitiva? Marcha Sensitiva? Não, foi escrito por uma mulher chamada Jana Wagner. Ela escreveu esse livro em 2011, foi comprado os direitos do livro, foi produzida essa série e a Netflix está trazendo pra gente agora aqui no catálogo. Então, como eu falei, ela conta a história de um cara, por exemplo, a história toda se centra nele, num cara que é chamado Sergei, que ele é um cara que está divorciado, ele tem um filho autista, a ex-mulher dele e o filho moram em Moscou, e ele se casa com uma outra mulher, depois ele seguiu com a vida. Quando acontece toda essa situação do vírus, ele resiste, mas ele precisa entrar em Moscou para conseguir salvar a ex-mulher e o filho dele e levá-los para um lugar seguro. Com ele vai a nova esposa dele, né, essa mulher com quem ele casou, e também alguns vizinhos que estavam ali perto que acabam indo de bico, né, que acabam indo junto, e juntos eles precisam atravessar a cidade e tentar atravessar também o país que foi devastado por este vírus mortal, que é frisado inclusive na série, que é um vírus que veio do estrangeiro, não é um vírus que foi criado na Rússia, veio do estrangeiro e dizimou toda a população. Acontece que esta série, por exemplo, ela não tem zumbis, não tem essa coisa de ficar falando, ah, mas virou zumbi, não sei o quê. O problema são os humanos. O problema são os humanos que sobraram e acabaram sendo levados a essas situações extremas para poder sobreviver. E é a partir disso que começa o problema. Eles precisam lidar com duas situações. Com a população que sobrou, que está revoltada e precisa achar comida, precisa achar suprimentos e tal, e também o medo de ser contaminado pelo vírus novo, né? Eles precisam tomar todos os cuidados para que isso aconteça. Que isso não aconteça, desculpa, Átila e a Marina, mas não aconteça, não pode acontecer de você ser infectado pelo vírus. A primeira coisa que nos chama a atenção quando a gente está assistindo Cidade dos Mortos é que é uma bela reconstrução de uma Moscou apocalíptica. Tem alguns probleminhas de efeitos visuais? Tem, mas é normal, né? Porque praticamente toda a produção que entra na Netflix, tirando pouquíssimas exceções, são bem produzidas no que diz respeito aos seus efeitos visuais. Então você tem aqui esta cidade muito destruída, onde eles precisam atravessar para poder achar, o Sergei, no caso, precisa atravessar para achar a ex-mulher e o filho autista, e depois eles precisam fazer o caminho de volta e achar um lugar seguro, porque eles ainda estão no meio do perigo, no meio do fogo cruzado. Então a direção de arte desta série é muito bem realizada, muito bem feita, mas o que mais chama atenção nela é o seu roteiro. Além dele ser, lógico, profético, né, em relação às coisas que estão acontecendo com o mundo inteiro hoje em dia, ele é um roteiro que prende muito a atenção, porque a cada momento tem algum plot que faz com que você fique nervoso e fique sem saber o que vai acontecer no futuro. As boas séries, né, tanto da Netflix ou de TVs abertas, sei lá, as séries em geral, as melhores delas têm esses pequenos plots no final do seu episódio para deixar a gente nervoso, para tentar confundir a gente, para saber aonde isso vai parar, o que vai acontecer depois disso. Essa série faz isso muito bem, com muita competência, e é por isso que ela se torna uma série viciante para assistir. Ela é perfeita para você fazer o binge watching, né, que é você assistir ela de uma sentada só, porque é difícil você parar de assistir, porque você fica preocupado com os destinos dos personagens e também você fica preocupado em razão da própria pandemia que se instala dentro dessa história. Eu não vou dizer mais sobre isso porque pode atrapalhar a forma de você assistir, mas tem coisas relacionadas à pandemia que tá ligado um pouco com a nossa situação atual.
O melhor exemplo disso é o primeiro episódio desta série. O primeiro episódio já chega dizendo a que veio. É um episódio ágil, é um episódio tenso, é um episódio nervoso, com grandes atuações. Não vou falar o nome dos atores aqui, porque são nomes russos, eu não vou passar essa vergonha dessa vez. Vou me poupar dessa vergonha. Saiba que as atuações são boas e elas são constantes no que diz respeito aos outros episódios. Então é uma série que é boa do começo ao fim. Ela tem a sua barriga, logicamente, como praticamente toda a série tem. Tem aquele momento que ela fica espanando em volta de si mesma, porque ela não desenvolve, não tem nada para levar ela para frente. Né, Ryan Murphy? Exatamente, Ryan Murphy, né? Que essas coisinhas que ele fica lançando aí na Netflix, tudo fica girando em torno da mesma coisa e nunca sai do lugar. Mas voltando, é uma série que você consegue assistir numa boa e você consegue maratoná-la sem perder o fio da meada e tem bons valores de produção. É raro, pelo menos na minha experiência, tentando puxar alguma coisa que eu tenha visto da Rússia, né, nos últimos tempos, é raro ver uma produção tão bem feita e tão boa no que diz respeito ao seu enredo quanto esta que a gente está falando aqui agora. Mas talvez ela seja mais conhecida por ela ter previsto, de certa forma, tudo o que está acontecendo com a gente hoje, com a pandemia do novo coronavírus, e também prevendo comportamentos de governos e comportamento de negacionistas, né? Que a gente conhece muito bem, a gente abre comentários do G1, do UOL, para ver alguns comentários a respeito de pandemia e tal. Provavelmente os roteiristas, eles entraram aqui nos portais brasileiros, pegaram os comentários e falaram, vamos fazer uma série sobre isso aqui, sobre essa gente aqui, ó, esse tipo de gente que fica fazendo esse tipo de coisa, negando a pandemia, sendo que já matou mais de 100 mil pessoas aqui, matou mais de 1 milhão de pessoas no mundo inteiro. Então, talvez sirva como um tapa na cara também das pessoas que ficam negando, e de governos, que eu não vou dizer qual é, jamais eu vou abrir minha boca para dizer que tem governo negacionista. Você conhece algum governo negacionista? Sim, do Trump e do Bolsonaro. Foi ele que falou, não fui eu, não conheço, não sei de nada disso. Também serve como uma forma de alertar as pessoas a respeito do populismo de certos políticos que tentam dizer que não está acontecendo nada, mas está sim, dá pra ver. Sabe aquele meme do cachorro no meio do fogo, falando, that's fine, tá tudo bem. É basicamente isso. Mas para encerrar então, para nós aqui do canal 5 Tons, esta série, Cidade dos Mortos, merece 5 estrelas. Eu não daria 5 normalmente, daria umas 4 estrelas, mas só por ter sido tão profética a respeito das coisas que ela mostra, eu acho que merece 5 estrelas porque é muito pertinente para o momento em que a gente se encontra nessa atual conjuntura. Enfim, eu quero falar tanta coisa a respeito disso, mas eu vou me calar, vou me ater à série. Então, se você gostou da série ou não gostou da série, deixe nos comentários, a gente vai ter o maior prazer em receber aí a sua opinião. Um abraço pra você, não se esqueça de curtir este vídeo, não se esqueça de compartilhar com as pessoas que você queira indicar essa série, e também você pode entrar nas nossas redes sociais, você pode seguir a gente lá, também se inscreva no canal. Tchau, e a gente se vê aqui no Halloween dos 5 Tons, porque o que vai ter de lançamento de Halloween esse mês vai ser uma maratona. Tchau.